Mais uma vez, eu estou aqui com vocês para a gente continuar aí a disciplina de programação para web que nós vimos na aula passada. Desejo a vocês uma boa aula, espero que se alguém tiver alguma dúvida fique à disposição, já estou em contato com os tutores aí nos polos. Acho legal a gente trocar experiência aí, já gostaria de pedir de pronto nesse momento que vocês se identifiquem, não precisa dizer nome nem nada, mas se alguém trabalha na área de tecnologia com desenvolvimento web, gente, dá um oizinho pro tutor, pra tutora aí, pede para que ele mande para mim, para eu ter uma noção com quantas pessoas que já trabalham, que atuam nessa área, pra gente, que eu estou falando, né, pra gente eu usar aspectos mais técnicos para ficar tranquilo para vocês entenderem aí o que a gente vai falar na aula de hoje. E continuando a disciplina, a gente fala hoje um pouquinho sobre uma outra tecnologia que vocês podem ver na tela do slide aí, é o CSS, tá, gente? É muito comum a gente falar de CSS, eu vou explorar mais o assunto, nós temos bastante slides aí para ver na aula de hoje, mas basicamente o que a gente pretende com essa aula? Desenvolver de competência em vocês aí, conhecer, né, e ser capaz aí de desenvolver aplicações em CSS, mas em CSS entenda, né, quando eu falo desenvolver aplicações em CSS mais HTML, a gente vai ver já que o CSS sozinho não faz muita coisa, tá? Bom, a gente tem aí o resumo, né, conhecer a aplicação e conceitos básicos do CSS com o HTML5 para a criação de páginas web. E aí é o seguinte, a gente fala bastante de desenvolvimento tecnológico, de evolução tecnológica, e é interessante a gente perceber como tudo isso está interligado no processo de criação de novas tecnologias, como foi o caso do CSS, que surge aí para contribuir com o desenvolvimento de páginas web, fazendo essa casadinha com o HTML5, que a gente está acostumado já a ouvir falar de HTML, né? A gente falou da aula passada, como eu já mencionei, mas aí a gente vai entender, né? A partir do processo de evolução da tecnologia, né? A gente fala bastante de evolução de tecnologia porque a gente considera não só, por exemplo, a internet, que a gente já comentou, eu comentei com vocês na aula passada falando de HTML5, mas aí a gente tem também os equipamentos tecnológicos. Nós temos aí, à medida que nós tínhamos há 60 anos atrás, uma sala como essa da qual eu estou falando com vocês agora, que era um computador que ocupava ou mais, né, até do que essa sala, a gente chamava de mainframes. Hoje a gente carrega um computador que é uma tecnologia que é imensamente mais poderosa em termos de processamento do que os mainframes de 60 anos atrás, né? A gente carrega no bolso, tá? Então os celulares aí também contribuíram muito para o surgimento de tecnologias, como foi o caso do CSS, que é o nosso tema da aula de hoje. Volta comigo para mim no slide e vocês vão ver ali, ó. A gente fala de evolução tecnológica, a gente entende, né, dentro desse processo de evolução tecnológica, a gente não está falando pura e simplesmente de internet, pura e simplesmente de desenvolvimento web, mas eu estou falando de evolução tecnológica como um todo, considerando aspectos que nós já comentamos nas aulas anteriores, como, por exemplo, a questão da internet, a questão dos equipamentos, né, eu vou colocar aqui, computadores, mainframes, etc., né? Até os celulares que a gente tem hoje. E assim, gente, quando eu falo equipamentos, eu estou falando também de capacidade de processamento, eu estou falando de memória, capacidade de armazenamento, enfim, tá? Eu estou falando de várias coisas. E aí, com essa evolução, a tecnologia, essa questão das páginas de internet, elas necessitavam cada vez mais ser dinâmicas, né? Porque os conteúdos de antigamente eles eram páginas estáticas. Então, naquele momento, naquela época, que era uma coisa nova, era muito interessante. Mas isso perde um encanto à medida que as tecnologias evoluem e exigem que também linguagens de programação como HTML e CSS também evoluam, né? E aí a ideia foi justamente tornar o conteúdo atraente e elegante aos olhos dos usuários, tá? O CSS foi criado nesse sentido, porque até as versões anteriores aí que a gente tem de HTML, que eu falava para vocês na aula passada, por exemplo, HTML 4.1, HTML4, ou na época que eu estava na faculdade, né, um tempo atrás, a gente trabalhava, por exemplo, a formatação do texto direto do HTML.
Então, existiam coisas como, por exemplo, eu determinar o tipo de fonte de um texto, de um elemento P, de uma tag P, eu fazia isso direto com atributos do próprio elemento. E à medida que o HTML foi evoluindo, esses atributos deixaram de existir nas versões mais recentes do HTML, como é o caso da versão 5 que a gente utiliza, tá? Vamos comigo lá para a tela do slide e vocês vão ver que isso passa, na verdade, a ser uma responsabilidade, né? A gente, por assim dizer, a gente pode dizer com tranquilidade que o CSS ele passa a ter essa responsabilidade de cuidar da apresentação desse conteúdo, né? Então a gente tem uma divisão, o momento de surgimento, de evolução da tecnologia de HTML e do surgimento do CSS para contribuir com o HTML, ele passa a assumir essa responsabilidade, por isso que a gente sempre vai falar de desenvolvimento web numa casadinha, né? Ele passa a assumir a responsabilidade de cuidar disso, né? De como a forma como o conteúdo da página é exibido, tá? Então o CSS ele é o responsável pela parte visual, a experiência, tem uma relação aí com a área de design, da experiência do usuário, ele é responsável pela experiência do usuário em termos de navegabilidade da página web na qual esse usuário está acessando, perfeito? Então muito cuidado que o CSS ele é fundamental. Eu vou trazer para vocês hoje uma série de exemplos, fragmentos de CSS e as telas da página, né, um recorte ali da tela da página para vocês verem como fica isso na prática. Vocês podem desenvolver isso no computador de vocês, enfim, quem tiver aí condições de testar esses fragmentos de código, podem fazer os testes. Eu ia mostrar para vocês hoje, eu estou com um probleminha técnico no notebook, não estou conseguindo acessar a página para vocês, mas me comprometo ao longo das próximas 2 aulas que nós temos aí, trabalhar essas ferramentas e mostrar para vocês aspectos que são importantes do processo de desenvolvimento web, que não podem ser ignorados nesse processo, tá bom? Vamos para o slide comigo. E aí a gente tem a primeira situação, problema, bem rapidinho para vocês pensarem, daqui a pouco a gente vai conversar sobre ela, né? Imagina que você entra numa empresa e de cara, quando entra nessa empresa, fica responsável pelo design aí, que foi definido para essa página, né? Nessa proposta, você precisa fazer uma alteração. Você precisa mexer aí na empresa, já recebe como uma atribuição imediata, até meio que urgente, resolver um problema de menu dessa página, né? De colocar esse menu, ela está passando por um processo de alteração, imagina isso, né? Ela está passando por um processo de alteração visual no serviço web dela, então você tem que colocar esse menu suspenso na parte superior da página, né? E como é que você faz isso? Até aquele momento o menu podia ser lateral ou até não existia esse menu, mas cabe a você agora, como responsável da página web, colocar esse menu suspenso na página. A gente vai utilizar CSS para isso. Como é que você vai resolver esse problema? Pensa um pouquinho, daqui a pouco eu trago para vocês a solução, a gente conversa. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar para mim. Se alguém propor algo diferente do que eu vou mostrar de solução, também pode sugerir, por favor, fiquem à vontade. Vai ser um prazer compartilhar do conhecimento de vocês aqui também com todo mundo. Vamos para o slide. A nossa segunda situação, gente, ainda diz respeito ao mesmo menu, tá? A gente está trabalhando esse menu. Imagina que você entrou nessa organização, está fazendo essa alteração do menu e agora, além de colocar esse menu de forma suspensa na tela, você precisa dar um destaque de navegação para esse menu. Imagina, por exemplo, que parte do público que acessa essa página é um público que por algum motivo tem algum tipo de problema na visão, alguma deficiênciazinha, né? Que atrapalha um pouco a pessoa a localizar, é muito comum, tá, gente? A localizar o ponteiro do mouse na tela. Então, o que você pensou? Você pensou que é legal, à medida que o ponteiro do mouse passa por sobre os itens desse menu, esse menu modifica, ele cria alguma coisa visual. Ali a gente pode fazer simplesmente uma troca de cor, né? À medida que o ponteiro do mouse passa por sobre esse menu, você faz a troca de cor desse botão especificamente, para que a pessoa que está navegando no seu site saiba em que posição, naquele momento, o ponteiro do mouse que ela está utilizando está passando, tá? Então essa é uma outra situação, a gente vai fazer essa alteração, e aí a situação problema fala para vocês tomarem cuidado com o hiperlink. Daqui a pouco a gente fala o porquê que a gente fala para tomar cuidado com o hiperlink, é uma coisa que visualmente falando traz um pouco...
de pouca qualidade, né? Traz um pouco de frieza, enfim, acaba um pouco com a beleza do seu site. Então a gente pensa de tirar visualmente a marcação de hiperlink daquele menu, tá? Vamos para o slide. E aí a gente vai começar a falar desse camarada aí, né? O Cascading Style Sheets, ou CSS, tá? Na sua abreviação aí. Ele surge no ano de 95, tá, gente? Passa também por um processo evolutivo. Ele já existe há muito tempo, só que ele era muito pouco utilizado, tá? Era mais comum na prática de desenvolvimento, principalmente nesse exemplo que eu dei para vocês na minha época de faculdade, a gente fazia direto no HTML. Naquela época a gente já fazia... E outra, né? A programação, na época que eu fiz a faculdade, ela não era tão voltada para a web como é hoje. A gente ainda desenvolvia muito software a gente chama de software desktop, né? A gente desenvolvia muito programa para instalar no computador, tá? Então houve essa evolução aí. E a principal diferença das versões de CSS, elas foram influenciadas, eu diria, né? Foi uma tendência, inclusive, uma tendência dada pelos navegadores, tá? Pela evolução dos navegadores aí que apresentaram um ganho expressivo em termos de qualidade de navegação, em termos de qualidade de exibição de conteúdo para o nosso usuário, para a pessoa que está acessando o nosso website, tá? Vamos para o slide. E aí eu trago para vocês um desenho que eu fiz, é um pouco grosseiro, tá, gente? Mas eu acho que a ideia era simplificar ao máximo. Então eu fiz um desenho que representa, no meu ponto de vista, e vocês vão encontrar também algumas coisas na internet muito parecidas com isso, a relação do HTML5 com o CSS3, essa casadinha que a gente fala aí, né? Que é HTML, então o 5 passa a ficar responsável do conteúdo de uma determinada página web, né? Eu estou colocando aqui em cima, ó, página web. Então, dentro dessa página web, o conteúdo é uma responsabilidade do HTML5. E para cuidar da aparência desse conteúdo, de como esse conteúdo vai ser apresentado, né, as configurações necessárias para que esse conteúdo seja atrativo para a pessoa que acessa o nosso site, nós temos aí o CSS cuidando da aparência, né? Alguns aspectos como esse, do contexto que eu passei para vocês agora da situação problema, como por exemplo o comportamento, porque mudar de... Deixa eu abreviar, tá? Mudar a cor quando eu passo o mouse, de certa forma, é um comportamento também, tá? Então o CSS faz isso também. Mas a gente vai conhecer um camarada muito legal. Gente, eu estou impressionado com o JavaScript e com o que ele tem feito aí, não só para desenvolvimento web, tá? Eu vou passar para vocês, na aula específica de JavaScript, eu vou trazer um case muito legal, que está sendo agora, é uma tendência de mercado, inclusive, utilizando JavaScript. O JavaScript também faz essa parte de comportamento, tá, gente? Mas aí com o CSS, de certa forma, a gente consegue trabalhar alguma coisa de comportamento também, tá? E aí a gente tem as características, as principais características de CSS, que a gente vai trazer na aula de hoje e conversar um pouquinho sobre elas, tá? Vamos lá no slide, eu vou mostrar para vocês. Bom, ele oferece algumas formas diferentes de trabalhar com a utilização, né, do CSS na página HTML. Então eu posso utilizar um CSS inline, uma tag de estilo, né, ou dentro do próprio arquivo, ou criar um arquivo de estilo e chamar ele dentro do HTML, um arquivo de estilo externo, né, e chamar ele dentro do HTML. Permite modificar o comportamento de determinado conteúdo e o principal responsável pela configuração de aparência é o CSS. Mas ainda falando desse primeiro item aqui que eu acho interessante, eu vou fazer um exemplo, um desenho para vocês. Imagina que eu tenho uma página aqui. Nessa página, uma página web, tá? Gente, minha letra tá horrível hoje, tá? Mas vamos lá. Uma página web eu tenho 5 páginas, tá? Vamos lá. Vou fazer uns quadradinhos para representar as páginas. Então, imagina lá, home, sobre, fale conosco e etc. Dentro de cada uma dessas páginas, eu vou ter um elemento que é muito comum ser utilizado no desenvolvimento web, que é o elemento P. Vou colocar maiúsculo aqui, tá, gente? Mas só para a gente ver. Então, imagina o seguinte, na versão anterior do HTML 5, os 4.4, 4.1 e tal,
se existe uma determinação da organização na qual você trabalha, uma mudança de identidade visual, por exemplo, né? Vocês estão vendo no desenho na tela. Mas imagina o seguinte, houve uma determinação na organização de mudança de identidade visual dessa página, né? E aí você tem que mudar, por exemplo, o tipo de fonte, mudou a tipografia do caractere utilizado no desenvolvimento web dessa organização. Nas versões anteriores, você teria que entrar página por página, ir no elemento P de cada uma das páginas e fazer essa alteração manualmente, né? Com a chegada do CSS, eu tiro essa responsabilidade do HTML5, crio a página, um arquivo de estilo e trato esse estilo nesse único arquivo. E pego esse arquivo de estilo e referencio ele nas páginas HTML5. Dá uma olhadinha no slide para você ver. E aí agora com o CSS, ao invés de eu fazer esse trabalho de mexer tag por tag em cada uma das páginas, eu crio um arquivo CSS, configuro essa tag P aqui dentro, altero o caractere dentro dela uma única vez, e aí eu faço uma referência desse arquivo CSS em cada um dos arquivos HTML. Ou seja, eu fiz a alteração uma única vez da tag P ali, né, mudando, por exemplo, a tipografia, a fonte, o tipo de fonte, e aí puxei e fiz essa referência, automaticamente ele aplica a todas as páginas a nova formatação do elemento P que a gente está utilizando, tá, gente? Aí vocês vão ter, por exemplo, um primeiro exemplo no slide, que é o CSS Inline. Se vocês olharem aqui, ó, eu estou usando um elemento H2, um elemento P. Dentro do elemento eu chamo o atributo Style, né? Que é um atributo que dispara para mim configurações relacionadas a estilo, aí no caso. E aí eu chamo o valor, a propriedade color e adiciono o valor blue. Eu digo que eu quero adicionar a cor azul para a minha propriedade color, né, do meu estilo do H2. Então, tudo que tiver dentro do H2, aí você vai ver isso funcionando aqui, ó. Eu adicionei o azul. E no meu elemento P, eu chamo também novamente o atributo style, puxo dele a propriedade test_align e aplico o valor justify. O que é o justify? É justificado, tá? Vocês estão vendo aqui que o texto está alinhado do lado esquerdo e do lado direito. Automaticamente, isso é o CSS Inline. O que acontece? Qual que é o problema da utilização desse CSS? Eu estou fazendo ele pontualmente, eu estou fazendo ele nesse único elemento P. Se eu tiver uma página com mais, sei lá, 20 elementos P, os outros elementos P não vão ser justificados como eu fiz aqui nesse elemento, porque eu estou fazendo um inline. Na sequência, a gente tem condições de utilizar aí, se você olhar no slide, o CSS, que eu já pulei até o dentro, né? Eu já estou puxando aqui o importado, que na verdade a gente brinca, né? Na prática fala de importado, mas é o externo aí, né? Posso também chamar de CSS externo, que eu referencio no meu HTML, tá? O CSS externo que eu referencio no meu HTML. Se vocês olharem aí, eu marquei a linha em que eu faço essa referência. Se vocês notarem, é um início de um arquivo HTML normal, né? Eu tenho doctype, tenho HTML, aí eu puxo aqui, ó, o elemento e abro a área chamada head da minha página em HTML5. Dentro dela, eu falei para vocês na aula passada, que dentro de head fica basicamente tudo que está relacionado a comportamento da página, né? De certa forma, nós temos aí, por exemplo, a questão de tipos de fonte relacionada à aparência e comportamento. Então fica aqui dentro de head. E aí eu chamo um elemento chamado link, né, que é um elemento que me auxilia aí a puxar, né, a importar os estilos CSS. Se vocês usarem o editor de código, gente, como o que eu estou usando, que eu comecei a usar na aula passada e vou usar hoje com vocês também, que é o Atom, a hora que eu digito link aqui, ele já vai puxar para o CSS, ele já vai fazer tudo para mim. A única coisa que vocês precisam se preocupar é essa parte final aqui, ó, do href, né? Eu vou colocar aqui, href, por quê? Porque o href, gente, é a referência do meu estilo, né? É para eu dizer em que lugar o meu arquivo de estilo está, tá? Então esse aqui é o endereço do meu arquivo de estilo. Se eu passar esse endereço errado, nada que eu fizer de configuração de CSS
lá no meu arquivo de estilo, vai ser puxado para minha página HTML. Então você vai ficar ali, mas nossa, eu estou fazendo a formatação certinha do estilo e ele não está puxando. O que está acontecendo? Então você tem que criar na sua mente uma rotina de verificação. Verifica primeiro o link, está certinho, o endereço está batendo. Depois você verifica se você, por exemplo, está usando o identificador, classe. Eu vou falar sobre isso na sequência, né? Você está usando certinho o identificador correto que você colocou no CSS. Você está colocando ele no HTML5 e assim por diante, até que você resolva o problema. Vamos lá para o slide. E aí eu trago para vocês a sintaxe do CSS, tá, gente? O que é a sintaxe do CSS? A sintaxe do CSS é a forma como eu devo escrever. Na sintaxe eu vou ter basicamente 3 elementos aqui, 3 campos, né? Um deles é o seletor, que nesse caso aqui, que vocês estão vendo aqui o exemplo, é o body. O body, se vocês se recordam, é um elemento da página HTML responsável pelo corpo da página. Então, tudo que tiver dentro da página, eu tenho que escrever dentro de body, né? Lembra disso? Então, eu estou pegando esse body aqui, estou colocando ele no CSS, estou chamando uma propriedade de CSS aqui que vocês estão vendo, eu escrevi aqui embaixo, tá? Estou chamando uma propriedade chamada background color. Nota que tem um hífen ali, tá, gente? Se eu já aconteceu de eu revisar um trabalho de um aluno, ele esqueceu simplesmente do traço. Então, estava background color tudo junto, né? E ele não sabia por que a cor, no caso o background color, ele é uma propriedade de outros elementos também, tá? E aqui eu tenho, para quem é aí da área, que talvez não seja programador, mas é da área de design, né, da parte de produção visual, é um termo que vocês já estão familiarizados, o RGBA. Então isso aqui é um valor, tá, gente? Mas para quem não conhece, RGBA é Red, Green, no inglês, né? As palavras em inglês aí. E Blue. Vermelho, verde e azul, tá, gente? São as 3 cores primárias aí. A gente aprende lá nas séries iniciais. A gente brinca com tinta, eu pelo menos brinquei com tinta guache, né? A gente mistura as cores primárias e a partir das cores primárias cria outras cores, tá? E o A aqui nesse caso é o alfa. A gente pode escrever assim. Alfa. O que é o alfa? O alfa, ele é a transparência de uma determinada cor, tá? Então, nesse caso aqui, nota que eu tenho, ó, red, green, blue, eu estou separando por vírgulas, né? E o A de alfa. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei o valor máximo para a cor vermelha. 255 é vermelho muito forte. Opa! 255 é um vermelho muito forte, tá? Para cor verde, cor azul, eu coloquei 0, ou seja, não coloquei nada de cor. E coloquei 0.5, inclusive eu poderia colocar só 0.5 aqui, tá? Que é como se fosse 50% de transparência. Então, esse é um exemplo de sintaxe, de como você constrói a escrita do código em CSS. Nota, nesse caso eu estou usando um seletor, eu vou falar sobre seletor na sequência. É muito importante, quando você tem um volume muito grande de documentos em HTML, organizar os seletores. Porque uma característica do CSS é a hierarquia, né? Essa coisa de cascata. Então eu posso trocar a cor de um texto num determinado elemento, e esse elemento está dentro de um outro elemento que eu estou também trocando a cor ali. Então ele vai acabar elegendo uma das duas cores por conta dessa relação de hierarquia, tá? Então é muito importante cuidar com os elementos, com essa coisa do seletor na hora de escrever a sintaxe de um código em CSS para que o teu código HTML responda adequadamente ao que você está pensando de aparência para ele. Vamos lá para o slide. E aí eu tenho aqui, ó, os tipos de seletores. Gente, eu vou tentar mostrar para vocês, se eu tiver internet aqui e funcionar, eu vou mostrar para vocês. Se não conseguir, eu mostro para vocês na próxima aula, sem problema, tá? A gente vai falar muito hoje sobre documentação. Como a gente está falando de CSS, e é uma coisa que eu acho que merece um destaque, porque é uma coisa que vai ajudar vocês, vai por mim, por experiência própria, como me ajuda até hoje, inclusive, mesmo eu trabalhando com isso, mesmo eu dando aula sobre programação, a gente sempre recorre à documentação, porque, gente, uma hora você vai aprender HTML, você vai aprender CSS, você vai aprender JavaScript, você vai aprender PHP, você vai aprender Java, você vai aprender C#, você vai aprender Python.
você vai saber tantas linguagens de programação que o que vai acontecer? Por exemplo, a sintaxe. Você vai começar a confundir sintaxe de uma com a outra. Ou está usando com frequência, por exemplo, o CSS e o HTML5 para desenvolvimento de página. Trabalha numa equipe de uma empresa responsável por produção de websites, né? Está ali no dia a dia com aquilo todo o tempo, mas sempre esquece de alguma coisa. Isso é uma coisa que é humano, gente. A gente acaba cometendo esse tipo de falha, esse tipo de gafe aí com relação à prática profissional. Então, para evitar que a gente cometa isso, é fundamental a gente conhecer fontes de documentação que possa servir para a gente aí de leitura, de fonte de leitura rápida de preferência, né? Porque geralmente desenvolver uma página web, você tem prazos para isso. Então é fundamental que você tenha fontes de informação que permita você buscar informação nessas fontes e sanar eventuais dúvidas ou auxiliar você a melhorar ainda mais o código que você está desenvolvendo para aquele determinado produto de website que você ficou responsável de fazer, tá? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho de documentação para falar aí dos seletores. Mas aí eu trouxe para vocês alguns básicos aí, seletores do CSS. Então, por exemplo, eu posso usar o hashtag P para aplicar uma determinada formatação, enfim, né, configuração de aparência a um identificador. Eu vou mostrar para vocês um exemplo já. Eu montei uns códigos em CSS, deixei prontos para a gente ganhar tempo, não precisar digitar, mas eu vou narrar e explicar o código para que vocês entendam, tá? Eu tenho um segundo seletor que eu uso ponto, né? Esse seletor ele é utilizado para aplicação de formatação, de aparência a classes. Quando você declara um elemento e você diz que aquele elemento vai receber uma determinada classe, tá? Eu tenho o seletor que é o próprio elemento, tá? E aí tem que reparar a relação desse elemento com outro, desse elemento dentro de outros elementos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? Então cuidem com isso. Esses são alguns seletores. Eu vou trazer os exemplos para vocês. Um seletor que é basicamente assim, muito comum, vocês vão ver muito, que é só asterístico, né? A gente chama ele de seletor universal. Ou seja, tudo que eu fizer dentro, lembrando, tá? Considerando aquela sintaxe. Imagina que eu faço o seletor aqui, abro chaves, digo que eu quero color aqui, sei lá, vamos fazer aqui rapidinho. Blue, gente, se não conseguir ler minha letra aí, por favor, me falem, hein? Blue, e aí eu fecho a chave aqui. Então, tudo que eu fizer, isso aqui é um asterístico, tá, gente? Tudo que eu fizer, nesse caso, o asterístico ele vai aplicar toda a minha página a cor azul, tá? Então, ele aplica a cor azul. Test color, por exemplo, eu poderia colocar um test color ali para determinar que a cor do texto vai ser azul, tá? Aí eu tenho aquilo que a gente chama de pseudoclasses. O que são as pseudoclasses? Nesse caso aqui, ó, eu estou pegando um elemento, inclusive que é um dos códigos que eu fiz para mostrar para vocês, é um elemento A, que é um elemento que cria hiperlinks, né? Ou seja, eu tenho uma página, eu crio um link nessa página, por exemplo, nesse menu suspenso, que é o caso que vocês precisam pensar aí, e aí eu quero dizer que quando eu tiver com foco nesse elemento, alguma coisa aconteça. Então eu configuro isso no meu CSS. Da mesma forma, eu tenho uma outra pseudoclasse, e existem várias, tá, gente? Eu só trouxe duas hoje para vocês, porque senão a gente não tem tempo hábil de falar de tudo. Mas olha só, eu trago aqui para vocês a pseudoclasse de visitado, né? Do inglês aí, visited. Ou seja, eu peguei lá num link, cliquei naquele link, depois que eu cliquei, que eu acessei aquele conteúdo, eu determino, depois que ele foi visitado, que um determinado tipo de comportamento ou uma aparência, ou a aparência desse link mude, por exemplo, de uma cor do texto e tudo mais, tá? Então a gente tem aí alguns tipos de seletores ainda. Falando de juntar seletores, a gente tem o L, né, de unordered list, que a gente já viu na aula passada, e o LI, que é o list item, né? Então nesse caso aqui eu seleciono todos os nós que seguem. Tem uma diferença. Imediatamente o elemento especificado anteriormente. Então, toda vez que esse nó seguir imediatamente o L, ele vai ter uma configuração. Nesse caso aí, o imediatamente anterior é o unordered lists, né? Lista não ordenada. Aqui eu estou usando um sinal de maior. Nesse caso, eu seleciono todos os nós, né? Seleciona nós que são filhos diretos
do elemento especificado anteriormente, tá? Então aqui são formas de eu utilizar os seletores. Ali eu tenho, ó, div e p. Se você olhar aí, eu estou usando um div e um p. Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Ó, seleciono as nós que são filhos do elemento especificado anteriormente. Então imagina que eu tenho uma página que ela começa com div. Aí dentro dela eu tenho um P, que é um parágrafo, né? Depois eu, sei lá, escrevi alguma coisa no meu parágrafo, fechei esse P, fechei esse div. Só para vocês entenderem isso no HTML, tá? Então esse P, ele é um filho, que é o que está dizendo aqui, ó. Ele é um filho do elemento especificado anteriormente. Então o P é um filho desse div, tá? Então nesse caso aqui, eu faço a configuração, aplico uma configuração de P que está dentro de um div. O que isso quer dizer, gente? Imagina que eu estou fazendo uma formatação do P e eu estou aplicando ali, em teoria, todos os P's da minha página. Você pensa, né? Poxa, eu coloquei, por exemplo, a fonte, o tamanho da minha fonte, sei lá, em 12 pontos lá, PT, 20 pontos, né? Aí você pensa, todos os parágrafos da minha página HTML vão ter 20 pontos. Se eu tiver algum P que estiver fora de div, ele não vai pegar. Por quê? Porque esse P aí, para funcionar, ele tem que estar dentro de um div, tá? Então, atentem aí a essa relação. Vamos avançar? O elemento filho é isso que eu acabei de falar, né? A gente tem um exemplo aí. A barra de navegação, a gente cria com uma lista, né? É um exemplo aí de página web. Vocês estão vendo uma barra de navegação. E aí eu estou usando o Node Lists e o List Item, a gente falou sobre isso na aula passada, usou ali, por exemplo, eu fiz uma configuração de CSS aqui no UL, e aí o que eu determinei, ó, eu determinei que o estilo dessa minha lista fosse none, tá? Eu estou usando um L, um Node List. Se vocês lembrarem, é como se eu tivesse pontinhos aqui, eu posso determinar que é disco, eu posso determinar que é square, tá? Então tem vários tipos, os quadradinhos, enfim. Mas aí eu não quero isso aparecendo no meu código, então eu vou para o meu CSS, olha o que eu fiz aqui, eu chamei o nav, que é o meu código, olha aqui, ó. Se você olhar, eu tenho um nav de navegação, dentro dele um H1, dentro desse nav ainda um L, dentro desses ULs os list items. Aí eu fecho o L e fecho o nav. Então eu determinei, ó, o meu nav, ele tem um ID do tipo menu, chamado menu. Lembra lá dos seletores que a gente fez? Então eu chamo nav, hashtag, o nome do meu identificador e o elemento desse identificador, que no caso é o L. E aí eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo que eu quero o estilo de lista, não quero que apareça nada. E aí ele ficou desse jeito que vocês estão vendo aí na tela, né? Ele está sem nada, ó. Ele cria para mim uma lista de itens sem marcação nenhuma, tá? Ali eu tenho a barra de navegação horizontal. Isso aqui já são dicas para vocês resolverem o problema a situação problema número 1, tá, gente? Se vocês olharem aqui, eu estou dando pistas já de como resolver isso. E aqui eu estou aumentando a configuração de CSS na página. Antes eu fiz só no L, agora eu fiz aqui, ó, o nav menu, nessa parte de baixo que vocês estão vendo aqui, e estou colocando ele num display do tipo inline block. O que é um inline block? Os meus itens agora, antes eles estavam em listas, em coluna, né, um embaixo do outro, agora eles estão um ao lado do outro. Isso usando o CSS que vocês estão vendo aí. Uma curiosidadezinha básica, que eu acho que é uma coisa legal, a gente tem um pezinho ali na parte de documentação do ponto de vista do lado do programador, que é uma coisa que nós programadores temos uma dificuldade tremenda, que é desenvolver esse hábito de documentar o nosso código, por um simples motivo. Primeiro, aliás, eu posso até citar dois, né? Como a gente lida com muitos códigos, é muito comum a gente esquecer o que a gente fez em determinado código. O que a gente pode fazer? Comenta esse código para eu não ter que ficar relendo todo o código para lembrar o que aquele fragmento de código faz. Então eu comento ele e o comentário automaticamente vai ser uma memória para eu saber o que aquilo ali vai fazer. O segundo ponto é que geralmente numa equipe de programação, gente, eu não trabalho sozinho.
Então eu sempre vou trabalhar com pelo menos mais uma pessoa. E para que eu mantenha essa pessoa informada do que eu estou fazendo e vice-versa, né? Ela assuma a minha programação em algum momento, por algum motivo, e ela me mantém informada quando eventualmente eu voltar a pegar esse código, ela comenta para mim e eu comento para ela. Então a documentação é fundamental para isso. E no CSS os comentários vocês estão vendo na tela aí no slide, tá? Eu abro barra e uso asterisco aqui, né? Depois do código CSS eu fecho asterisco e fecho barra. Em HTML eu faço essa montagem, o sinal de menos, exclamação, traço, traço, e no final traço, traço e o sinal de maior. Desculpa, de menos não, né? Sinal de maior e sinal de menor e de maior, tá? Então, menor que, maior que, tá? E aí no HTML, exclamação, traço, traço, e lá no final traço, traço, para poder fechar o comentário. Isso aqui é interessante, que ajuda inclusive a gente a encontrar aí algum problema de programação que a gente tenha. Então vamos lá, eu vou avançar um pouquinho, algumas coisas eu estou deixando no slide para vocês, então eu peço permissão para avançar um pouco o código, tá? Então vamos lá, a gente vai falar de texto agora no slide. Nos textos a gente está vendo um exemplo, esse exemplo eu vou mostrar para vocês, porque isso aqui basicamente é uma estrutura de CSS, ó. Eu estou usando um elemento, né? Nesse caso aqui, o meu seletor é o elemento P. Dentro dele eu estou trabalhando algumas propriedades e alguns valores. Então, por exemplo, eu posso trabalhar a cor, eu posso trabalhar o alinhamento desse texto, o tamanho e a indentação dele, tá? E aí os valores, por exemplo, a cor direto, justify, que é a justificado, desculpa, o tamanho 20 pontos e 50 pixels de indentação. O que é a indentação, gente? Justificado eu já mostrei para vocês, é o texto alinhado dos dois lados. Uma indentação é como se fosse esse parágrafo, esse distanciamento do parágrafo da margem, né? Isso aqui é muito comum em documentos de texto, tá? Na sequência, a gente tem uma troca simples da cor. Eu alterei a propriedade color aqui, antes estava black, eu fiz blue, e aí a gente vê a alteração no elemento P, tá? Se vocês pararem para observar, basicamente significa que esse texto está aqui, ó. Um P e um barra P. Por isso que o que eu estou fazendo aqui no CSS está funcionando só no P, tá bom? Cor de fundo, a gente está vendo aí alguns exemplos, background color, background image, eu posso... São propriedades, tá, gente? Eu não vou me ater muito a essas propriedades porque a gente pode consultar elas na documentação depois. Então, propriedade de body, né? Eu estou mexendo no seletor body, que a gente já viu que é o corpo da minha página. Portanto, eu posso colocar de fundo desse corpo da página uma imagem, usando a propriedade background image. E aí, olha só a característica que legal. Eu chamo o URL, que é o endereço dessa imagem, dentro de parênteses, entre aspas, eu passo o endereço da imagem no meu computador, tá? Cuidando para que isso não dê nenhum problema. Ainda dando um exemplo do body, eu vou falar para vocês aqui, por exemplo, eu posso trabalhar com background position, é uma propriedade, tá? Ela é muito utilizada, mas aí o que eu quero chamar a atenção para vocês? Das formas como eu posso trabalhar elas, né? Eu posso chamar valores específicos, eu posso chamar valores em percentuais e eu posso chamar valores em pixels. É a mesma coisa, quer dizer, lógico, considerando a relação dos valores, aí eu posso, se vocês olharem a mesma propriedade, nesses dois casos aqui, né? E aí eu posso trabalhar em percentual e o valor específico, né? Então aqui, ó, nesse caso, quando eu coloco 30%, ele está colocando 30% à direita e 40% para baixo. Então é como se fosse assim, para a direita, da margem da página, né? E assim. Tá bom? Então a gente tem que tomar esses cuidados de pegar essas leituras. Mas vamos avançar. Primeira parte do CSS, então, a gente tem alguns exemplos de layout. Tá? A gente está usando ali, se vocês olharem aí, o seletor universal aí, que funciona para toda a página. Eu estou aplicando um elemento margem. E aí eu tenho uma coisa interessante do CSS que eu acho que é fundamental a gente falar. Cada elemento do CSS é como se fosse uma caixa, tá, gente? A gente costuma dizer que é como se fosse uma caixinha, assim, um elemento P, um elemento H1 e tudo mais. Então, essa caixa eu consigo manipular ela para fora, internamente, e usando algumas propriedades de CSS. Se você olhar na tela, eu fiz um desenho, busquei um desenho que mostra para vocês. Então, aqui tem uma relação
E algumas propriedades, como o padding, por exemplo, ele vai trabalhar na parte interna aqui. Então eu tenho a margem externa, eu tenho a margem interna, tem o border ali, né, que é a borda da margem. Eu tenho a margem fora, o margin, que é a parte de fora. Eu tenho o padding, que é essa parte aqui, que é a parte de dentro, tá? Eu tenho, por exemplo, o content width e o content height, que é largura e altura, tá? Largura, width e o height. O high aqui é a altura, perfeito? Então, esses conceitos aqui são fundamentais. E aí tem alguns exemplos, por exemplo, usando do border, que a gente falou alguma coisinha agora há pouco, tá? Ainda falando aí do menu, a gente já viu esse exemplo, tá? Vamos avançar um pouquinho. A coisa do preenchimento. Então, eu já estou fazendo alguns incrementos no meu CSS, como, por exemplo, aqui no meu item, list item, nessa parte de baixo do CSS, se vocês olharem comigo, eu adicionei, por exemplo, font size, que é o tamanho da fonte, e adicionei um background color, yellow. Se vocês olharem, ó, o fundo do texto, né? Se vocês perceberem bem, o texto ele não está preenchendo todo, que eu fiz uma linha verde em volta. Eu coloquei aqui, ó, um border color green, para vocês verem uma linha verde em volta, né? Então esse do list item, o background color, eu estou colocando a cor no fundo do texto da lista. Então aqui, por exemplo, home, ó, eu estou colocando no fundo do texto home, somente nesse fundo, tá? Então são algumas propriedades que eu posso utilizar. As bordas, a gente viu ali agora no exemplo. A margem, né, que a gente está falando de margem. Então aqui, ó, a margem eu estou trabalhando, dentro da margem eu estou trabalhando basicamente propriedades como margem, que a gente viu na imagem anterior, né, daquela questão da caixinha, do elemento que eu falei para vocês, que cada elemento é como se fosse uma caixa. Então o margem está ali, na parte de fora desse elemento, e eu trabalho, posso fazer o que eu quiser nesse elemento utilizando a propriedade margem de CSS. Vamos para o slide. A questão de posicionamento, a gente pode trabalhar o posicionamento dos elementos aí utilizando já ainda alguns seletores que vocês viram no slide, né? Nesse caso eu estou trabalhando os seletores de nave ali usando a tag semântica, o elemento semântico de HTML responsável por cuidar do menu na página HTML, é um nave, né? Então ele está ali, eu vou mostrar para vocês agora no computador para vocês entenderem isso na prática, tá? Então vamos lá para a tela do computador. Vocês estão vendo aí, eu já deixei meio pronto. O que vocês estão vendo na página do PowerPoint, eu vou trazer para vocês aqui rapidamente, para vocês entenderem ali. Então, olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, não é uma prática correta, tá, gente? Eu estou fazendo para efeito didático, assim, para explicar para vocês. Então, eu criei aqui, por exemplo, um index 0, um index 1 e um menu.html, tá? Só que, de fato, numa página real, você vai ter só index, tá? Então, por favor, fiquem atentos a isso. Eu estou fazendo isso aqui para efeito didático, para usar metodologicamente para explicar para vocês o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vamos abrir, eu acho que eu já até deixei aberto aqui, index 1, menu, esse é o index 0, ó. Tá? Então vamos olhar ali pro CSS do index 0. Cadê? Index 0. Tá aqui, ó. Esse é o código HTML do index 0. Então como é que eu faço para linkar o meu CSS? Olha só, dentro do head aqui, ó, eu criei a minha linha link. E aí eu posso até utilizar também esse atributo title para eu dar title, porque eu posso adicionar títulos aos meus estilos de CSS, porque eu posso ter mais de um aqui, tá, gente? Então, aqui nesse caso, ó, eu estou usando esse arquivo estilo_figura.css. E aí, nele, o que eu fiz aqui, ó? Dentro de body, eu nomeei meu body, eu atribuí a ele um identificador. Esse identificador, eu chamei ele de principal. No meu div, nota que a minha página, ela está dentro, ela tem body, né? Logo embaixo de body eu tenho um div. Se a gente for lá no final, ó, eu tenho body fechando, antes do body fechando eu tenho um div. Ou seja, tudo que eu estou fazendo está dentro de um div, tá, gente? Isso me permite um maior controle aí da minha página. Deixa eu orientar vocês com relação a uma coisa aqui no Atom, tá? Ainda hoje a gente vai usar o Atom, mas na próxima aula eu prometo a vocês,
a gente fazer uma experiência com o Sublime aí, tá? O Atom, ele tem na verdade, todos os editores, não é só o Atom. Olha só, o meu código, ele tá vazando a janela. Se eu tenho que pegar aqui, se você olhar aí embaixo, eu estou usando uma barra de navegação horizontal para ver até onde meu código está indo, tá? Eu consigo resolver. Eu não gosto disso aqui, tá, gente? Tem programador que curte, tem amigos meus que trabalham com desenvolvimento web que adoram isso aqui. Eu acho pavoroso. Então, o que eu faço? O Atom tem um recurso que me permite colocar tudo isso dentro de uma área visível aqui na minha janela. Eu venho aqui dentro do menu View, e aí eu tenho essa opção aqui, ó, Toggle Soft Wrap. Eu clico nele, ó, olha lá o que ele vai fazer. Agora acabou a minha barra, eu tenho só a minha barra horizontal, que é para mim, para que eu possa olhar toda a página, todo o conteúdo da página, tá? Então ele agrupa o meu texto, ó, ele chega aqui, ele volta no finalzinho, ele já volta para cá. Então isso me facilita bastante trabalhar o HTML e o CSS. Bom, olhando para o meu código, a gente vai fazer uma análise rápida do menu, uma vez que é uma parte importante aí do trabalho de vocês. Ao longo desse começo, dessa primeira parte, eu já dei pistas de como resolver esse problema do menu. Mas nota, eu tenho um div, aí eu tenho um header aqui, ó. Ele abriu ali em cima, fechou aqui embaixo, barra header, né? Dentro do header eu tenho H1, H2, aí eu tenho nav, ó. Lembra que essas tags são as tags semânticas? Então esse nav aqui é onde está o meu menu principal. Nota que eu até coloquei aqui um marcador, um H3, para eu ver que esse aqui é o meu menu principal. Se eu for lá na minha página index H0, olha lá, ó, menu principal, home, cursos de tecnologia, oficina sobre nós e fale conosco, tá? Então aqui o que eu faço? Para aplicar a formatação de HTML, de CSS no meu HTML, eu crio o meu identificador. Vamos pegar um nav aqui, o meu nav está até sem, ó. Eu não tenho um identificador para o meu nav, tá? Se eu for lá no meu CSS, deixa eu ver qual que eu estou usando aqui, o estilo figura, né? Olha lá, se eu for lá no meu CSS estilo figura, acho que eu estou usando o CSS errado, é menu. Vamos lá, vamos alterar. Index 0. Eu fiz a alteração, gente, e separei inclusive o CSS para ficar fácil para vocês. Então, nesse caso aqui, eu estou falando só do menu superior da página, que é parte do processo da situação problema 1 nossa aí, né? Tá? Então, olha só, eu tenho que nomear o meu nav aqui para aplicar o efeito CSS nele. Então, o que eu tenho aqui, ó? O meu nav, ó, nota que eu estou chamando nav, jogo da velha, menu. Portanto, o nome do meu identificador lá no nav deve ser menu. Eu teria que fazer isso aqui, ó, id. Você viu que eu já tenho o CSS pronto, né? Menu, chamei menu, salvei. Se eu for na página, olha lá o que acontece, ó. Que tá maior, tá? Ele já altera para mim, já aplica para mim o CSS que eu criei previamente naquele menu, tá? Se eu voltar lá, deixa eu tirar o meu só vou tirar o meu identificador do HTML, gente. Olha lá, salvei, atualizei a página, voltou para cá o meu menu. Perfeito? Então, esse aqui são exemplos de como a gente vincular o CSS no nosso HTML. E é fundamental que você perceba. O que eu estou fazendo? Eu estou usando um arquivo de estilo externo, estou usando esse arquivo de estilo externamente, fazendo com que esse arquivo de estilo, configurando ele para usar os estilos que eu estou configurando nele no meu HTML. Tá bom? Vamos lá para o slide, eu vou avançar aqui. Falei do estilo inline interno, tá? Vocês estão vendo um exemplo de uso do estilo interno. Eu colocaria isso aqui, ó, dentro do meu head lá do HTML. Que a gente viu lá, né? Head barra head. Que é como se fosse o meu estilo de CSS lá no arquivo de CSS. Essa parte aqui, ó. Tá? Lá no código CSS, risquei meio errado ali, né, gente? Lá no código CSS, deixa eu puxar um código CSS rapidinho para vocês. Vou mostrar na tela do computador. Vamos lá que eu acho que é mais fácil, tá? Numa página de estilo em CSS, eu tenho que começar o meu estilo usando essa configuração aqui, ó, car7, dizendo que é um UTF, é um padrão de codificação TF8, tá? Então eu sempre começo, isso aqui é um arquivo menu.css, tá? Eu sempre começo ele com esse @car7, que eu não preciso fazer dentro do HTML. Se eu tivesse feito aqui
style e tudo mais, eu não precisaria fazer aqui, tá? Já dentro do arquivo de estilo eu preciso, perfeito? Vamos lá então, continuando, a gente vai começar, aí eu tenho o CSS estilo externo, que é isso que a gente acabou de ver aí, né? Puxando de um arquivo CSS externo, a gente tem uma organização desses arquivos, uma árvore aqui, né? Só para vocês entenderem, eu tenho uma pasta, dentro dessa pasta eu tenho os arquivos de CSS, eu tenho os arquivos de imagem, eu tenho os arquivos HTML que eu tenho nessa página, tá? Então isso aqui é uma estrutura, uma árvore de organização dos meus arquivos. Vamos lá para a nossa situação problema, então eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Como é que a gente organiza esse menu para que esse menu fique ali na área superior da nossa página? De maneira a tirar ele daquela forma como ele está ali horizontal e colocar ele na parte superior, removendo dele o hiperlink. 2 minutinhos e a gente já volta. Voltando aqui, gente, a gente tem a situação problema 1, agradecer ao tutor aí que está dando um retorno para mim, nós estamos com 6 polos, tá? Então, gente, fiquem à vontade para interagir, se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que eu acabei dando pistas para vocês um pouco antes da situação problema de como resolver essa situação problema. Então, a gente vai agora para a solução de uma maneira bem prática, tá? Eu vou até pedir que a gente vá, eu tenho aí no slide as soluções, mas a gente vai pro notebook, pro computador, para a gente ver a solução na prática, tá? Eu até deixei pronto aqui um arquivo CSS de menu e um arquivo index, que eu vou só identificar qual deles que foi, acho que foi esse, deixa eu ver aqui, index 1, só para eu me organizar, tá, gente? Index 0, nave, estilo figura, deixa eu ver aqui, menu, tá certo. Eu tenho aqui um arquivo chamado arquivos menu.html e um arquivo menu.css que eu separei para a gente olhar só para a parte de cima dessa página, tá? Se vocês olharem, deixa eu pegar ele aqui, ó. Tá aqui o menu, eu coloquei o conteúdo da página lá para baixo. O que eu fiz aqui, ó? Usei um break row aqui, né? Uma quebra de página, só para vocês, para a gente não ficar olhando ali pro conteúdo, tá? Então, vocês vão ver esse vago aqui, ó, esse pedaço grande que está disponível aqui entre um ponto e outro de texto, é aquele break menu, aquele break de página ali, aquela quebra de página que eu fiz para a gente olhar para isso aqui. Então, eu tenho aqui um menu
tá? Eu vou tirar, já deixei pronto, tá? Como eu falei antes. Olha só, eu tenho nave aqui. Vamos olhar só para esse fragmento do HTML, tá, gente? Eu não vou olhar para a parte de cima, que para mim agora não é importante. Já mostrei para vocês o link, né? Ali como é que eu chamo a página de estilo de CSS dentro do head do meu HTML. Então eu estou desconsiderando completamente essa parte de cima por entender que a gente já sabe que isso aqui é necessário. Então essa parte de doctype, HTML, o head, o link para a página, para o meu arquivo de estilo CSS, fechando o head, o body, o div, tá? O header, que a gente já viu que tem que ter para eu ter um nav dentro do header, que o header é como se fosse o cabeçalho e uma área do cabeçalho é o nav, tá? Então eu vou pedir que vocês me acompanhem aqui só nesse pedaço do nav, que já vai ser o suficiente para a gente entender a dinâmica dessa primeira situação, problema que a gente tem aí. Então, como a gente já viu, a gente construiu isso na aula passada, no HTML, a gente tem aí uma lista não ordenada. Nós vimos que a lista não ordenada, ela cria, por exemplo, vou dar um zoom nessa página aqui, a lista não ordenada, ela cria esses símbolozinhos, né? Uma bolinha, um quadradinho, eu posso até alterar isso aqui, eu posso colocar um disk, posso colocar um square e tudo mais. Só que assim, para o menu, gente, isso para mim não é importante. Na verdade, nem deveria existir, né? Então eu tenho que remover isso aqui. Como é que eu faço para remover esses pontos e colocar esse meu menu organizado lado a lado, para que vocês vejam ele como está aqui nesse arquivo que vocês estão vendo aqui, né? Em cima, ó, o menu superior na parte de cima, aqui superior na parte de cima, óbvio, né? Mas da minha página HTML. Vamos lá para o meu código. Então, nota, eu identifiquei, né? Eu coloquei um identificador nesse meu nav e chamei ele de menu. Então, lá no meu CSS, quando eu for montar o meu seletor, eu tenho que chamar o menu para funcionar a minha codificação do CSS, tá? Então, a primeira parte do meu CSS, nota que eu estou usando, ó, o comentário aqui, eu estou documentando, tá? Então, tudo que está abaixo disso aqui, formatação de menu. Então, vamos lá. Eu estou chamando o meu elemento, o nav, ó, sinal, jogo da velha ali, o hashtag, né? Menu, estou chamando o ID dele, e dentro dele eu estou querendo apontar para o meu elemento UL, que é esse elemento aqui, que está dentro de nav. Então o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando a configuração agora a esse elemento que está dentro de nav, que é um nav que está identificado pelo nome de menu, e tudo que está dentro dele, né? No abre o L e no fecha o L aqui, ó. Aí o que eu estou fazendo? Primeiro, eu estou dizendo que o list style, eu já falei anteriormente, eu estou atribuindo nada a eles. Então ele está tirando aqueles marcadores ali das listas não ordenadas que a gente já viu, tá? Estou transformando meu texto em uppercase. O que é o uppercase aqui, gente? Uppercase é texto em caixa alta. Se você notar, antes ele estava em caixa baixa. Eu tenho só a primeira letra maiúscula. Depois que eu faço a configuração, ele fica tudo em caixa alta, todo maiúsculo. Estou mudando a posição para absolute. Na aula passada nós falamos sobre posições, nós temos 3 aí basicamente. A relative, a absolute e a fixed, né? Mas a gente está usando aqui a absolute, que é o quê? O meu menu está ficando solto dentro do meu head, né? Como eu estou colocando a UL absolute, ele fica solto, então ele pode vir aqui para cima. Ele fica por sobre o meu texto. Eu vou mostrar já isso para vocês. Estou dizendo que eu quero ele uma distância do topo de 10 pixels e uma distância do lado esquerdo de 800 pixels. Quer ver uma coisa? Vou diminuir esse 800 para 10, salvo. Vou lá na minha página e atualizo. Olha o que aconteceu, ó. O meu menu veio para cima aqui, para o mesmo espaço onde está cursos. Por que ele veio para cá? E ele convive no mesmo espaço? Porque eu coloquei ele numa posição absoluta. E aí eu posso alterar essa posição em pixels aqui. Eu quero afastar ele 500, eu quero colocar ele bem do lado da palavra curso. Então eu vou colocar ele aqui 50 pixels. Vamos ver. Tá, ainda está um pouco grande, eu vou colocar 100. Olha lá, ó. Tá bom? Posso colocar ele no final da página, vou colocar ele em 1000 pixels, mais para o final da página, né? Olha lá, ó. E aí eu vou posicionando o meu menu como eu quero. Aí o que eu faço? Eu abro um outro nav, hashtag menu, agora mexendo nos LIs, nos list items. O que eu estou querendo fazer? Eu quero colocar eles em line block. O que é inline block, gente?
Aqui eles estavam um abaixo do outro. Inline block é colocar um na frente do outro numa mesma linha, que é isso que aconteceu aqui, ó. Eles estão um na frente do outro na mesma linha. Então eu uso essa propriedade display e um inline block. Background color, eu passo um RGBA, né? E eu fiz uma alteração na cor, tá esse vermelhinho mais claro. E o padding aqui de 10 pixels. Eu vou aumentar esse padding de 100 pixels. Antes de eu atualizar, olha o que vai acontecer. Tá vendo? O padding mexe na parte interna, entre o texto e a borda dessa caixa, né? Então eu vou diminuir esse padding para 10, para criar ali um espacinho como se fossem botões mesmo, tá? Depois eu criei um nav, um @menu H3 aqui, ó, dentro do meu código HTML, eu tenho esse H3 aqui no nav, tá vendo? Ó? Eu não queria que ele ficasse aparecendo. Então, ó, nota que ele não tá aqui, né? Eu peguei e escondi ele. Aqui ele fica aparecendo. Aqui ele não tá aparecendo. Deixa eu tirar lá do CSS para vocês verem, ó. Ele tá display none. Vou comentar aqui como é que a gente comenta. Barra, asterisco, asterisco, barra. Comentei esse bloco. Atualizei, olha lá, ele apareceu, tá? Então eu não quero que ele apareça, fica feio. Vou deixar o código, vou utilizar a propriedade display, que é a exposição, né? E coloco nada, nome, para ele tirar. Depois eu mexi numa subclasse aqui, ó, na pseudoclasse, né? Do LI no hover. O que é um hover aqui, se vocês olharem? É bem parecido com esse aqui, mas eu tenho 2 pontos hover. O hover é o passar do mouse por cima, né? Que é aquela parte do problema para a gente mudar o comportamento. Mas a gente fala disso já, que é a parte da situação problema 2, aí a gente avança para isso, tá? Vamos lá para o nosso slide. Eu vou passar para vocês aqui as soluções, a gente já viu ali na prática. Eu tenho aí um menu na tela como você está vendo, tá? Gente, estou olhando o chat, acho que a gente não tem nenhuma dúvida. Se tiver, por favor, fiquem à vontade, submetam as dúvidas de vocês, a gente vai esclarecendo na medida do possível aqui. Vamos avançar no slide, nosso tempo está correndo. A parte 2 do CSS, a gente vai falar um pouquinho sobre tabelas, tá, gente? Tem uma parte mais teórica aí das tabelas. Eu vou chamar vocês logo para a parte prática, para a gente tentar pegar essa parte final da nossa aula bem prática, trabalhar bem prática com ela. Antes disso, eu vou só fazer a leitura do que está nesse slide para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uma formatação em CSS. Se vocês notarem, eu estou usando o comentário ali em cima. Eu estou trabalhando no table, eu estou trabalhando no TH, né, que é uma tag nova aí, relativamente nova, sendo usada no HTML, e estou trabalhando o TD da minha tabela. E aí estou puxando algumas propriedades, por exemplo, border collapse. Eu tenho border, eu tenho padding, olha aqui que eu tenho padding, como eu falei para vocês, o background color, novamente border, novamente padding, test line, o border left que eu posso determinar, enfim, a gente vai trabalhar um pouquinho com esses elementos aí. Então, o que eu vou pedir para vocês? A gente está quase caminhando para o final da aula, então essa parte, são poucos slides finais, eu vou pedir licença para que a gente não necessite mexer no slide. Vou convidar você especificamente para a tela do computador e a qualquer momento que você tenha uma dúvida com relação à criação de tabelas, fique à vontade, submeta, eu vou acompanhar ali, os tutores vão passar para mim. Vamos para a tela ali. Então aqui a gente estava falando do CSS para menu, tá? Como eu disse para vocês, eu vou mostrar aqui rapidamente nos meus arquivos. Eu tomei a liberdade, fazendo um teste com vocês, fiquem à vontade também de manifestar se esse teste está sendo bem sucedido ou não, que é de separar os conteúdos dos meus códigos, tá? Então, eu fui falar de menu, eu criei um arquivo menu.html. Eu vou falar de tabela, eu tenho um arquivo de tabela já previamente preparado aqui para vocês, para ficar fácil o nosso trabalho, tá? Então eu coloquei aqui, criei uma tabela de 4 colunas e 3 linhas. Nessa tabela eu estou pegando informações como ORD de ordem, né, de organização aqui. Estou pegando o nome, estou pegando o telefone e o endereço dessa pessoa, tá? Então vamos lá para o nosso código. Vou mostrar para vocês o arquivo em HTML. Se vocês notarem, gente, é um arquivo puro HTML, tá? Então eu não tenho, ó, eu tenho um head aqui, eu tenho um body já iniciando a minha tabela. Eu vou até aumentar esse H5 aqui para um H2, que eu achei que ficou pequeno, tá? Vamos ver? Legal, aumentou um pouquinho. Aí eu tenho table, tenho tr,
O TH, gente, a gente usa para essa parte do topo aqui, basicamente, né? Como se fosse um elemento responsável pelo cabeçalho da minha tabela, tá? Então isso aqui é como se fosse um cabeçalho e nota que ele é apresentado de um jeito diferente, né? Ele recebe aí um destaque, perfeito? Aí na minha tabela eu tenho ainda o arquivo CSS, deixa eu ver aqui, tá aqui o meu arquivo CSS, já basicamente de acordo com aquilo que eu mostrei para vocês ali no slide, tá? Então eu estou pegando aqui o meu elemento table, estou trabalhando o border collapse dele, estou pegando o meu elemento TH com as 3 propriedades aqui e o meu elemento TD também com 3 propriedades. Na borda, gente, eu determino, por exemplo, um pixel, digo que eu quero, esse 1 pixel de borda é a linha da borda, tá? Nota que a minha tabela, deixa eu dar um zoom nela aqui, vocês estão vendo ela grande, mas isso aqui não é CSS não, tá, gente? Vocês vão ver aqui, ó, se você notar aqui, eu estou aumentando ela para um 250% para ficar grande aí para vocês verem, tá? Mas isso aqui não é CSS, é só um zoom na página para que a gente consiga ler o que está ali escrito já previamente nessa tabela em CSS, em HTML. Então, o que eu vou fazer? Eu já criei aqui o meu elemento table, tá? Então, eu tenho aqui aplicando o meu elemento table. Eu tenho a minha tabela, .css, que é o meu arquivo de tabela, já definido ali. E tenho o meu arquivo .html que não está usando, eu não estou puxando nenhum arquivo. Nota dentro do head aqui, ó, que eu não tenho nenhum vínculo a nenhuma página de estilo, nenhum arquivo de estilo externo. Então, o que eu vou fazer agora? Style, ele já puxa para mim o mid-screen ali, né? Melhor, desculpa, style não, né? Link, olha lá, ele já puxa, ele já monta para mim um link, porque eu vou fazer o externo, tá? Se eu fosse fazer, eu posso fazer, como eu não mostrei para vocês, deixa eu mostrar rapidinho, já que eu falei do style, eu posso montar um estilo aqui dentro, ó. Então, por exemplo, eu vou alterar o meu H2, vou colocar color, como é que tá o meu H2? Tabela de clientes, color blue, olha lá, ó, tô criando uma formatação de estilo aqui dentro do meu corpo, do meu HTML. Estou dizendo que tudo que é H2 que estiver dentro dessa página, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, acho que é só aquele H2 ali, ele vai ficar de cor azul, né? Se eu atualizo a minha página, salvei aqui, né, obviamente, eu atualizo a minha página, automaticamente ele já aplicou o CSS de cor azul no meu H2 lá da minha página, tá, gente? Isso aqui, deixa eu apagar isso aqui para vocês não confundirem, tá? Isso aqui é o estilo CSS incorporado na minha página. Eu tenho um inline que eu chamo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Deixa eu remover isso aqui. Só para a gente entender isso, porque explicando com slide fica um pouco confuso. Então eu poderia fazer isso aqui dentro do H2, ó. Salvei, vou lá tirar, ó, F5, né? Dentro do H2 eu vou fazer um style igual color, blue. Perfeito? Vou lá, F5, ó. Isso aqui é o inline. Eu estou pegando, chamando o atributo style, desse atributo a propriedade color e para essa a propriedade atribuindo o valor blue, azul. Isso é o inline, dentro do H2. Vou remover esse estilo aqui. Isso aqui é uma forma de usar CSS, tá, gente? Vou mostrar para vocês aquele repetir, né? Já estava feito, só copiei, recortei ele, colei de novo. Esqueci de salvar. Deixa eu tirar, ó lá, tirei, né, o inline, vou colocar aquele aqui. Salvei, fui lá, atualizei, ele aplicou novamente. E agora eu tenho a opção, vou tirar esse e vou fazer o link que eu falei para vocês, chamando o caminho do meu CSS. Nota que ele dá para mim pré-formatado. /css /master.css. Eu não uso esse formato, porque, gente, geralmente, a gente já falou isso na aula passada, a gente vai colocar esses arquivos, muito provavelmente, mais de 80% dos servidores web hoje no mundo são servidores Linux. Então, para organizar esses arquivos, a gente coloca um underline para eles ficarem antes dos arquivos, tá? Que é o meu endereço aqui, ó. Se vocês olharem na minha árvore aqui do ladinho, eu tenho uma página chamada website, eu vou expandir ela. Aí eu tenho, ó, uma pasta underline CSS,
uma pasta underline imgs para arquivos de imagem, uma pasta underline JavaScript já está prontinha para a nossa próxima aula, e os arquivos HTML fora, né? Ou seja, dentro da pasta website, tá? Como eu estou mexendo no meu arquivo HTML que está dentro da pasta website e tenho que chamar um arquivo CSS que está dentro de uma pasta, na mesma pasta website underline CSS, então eu tenho que colocar o caminho, ó, underline CSS, que é a pasta. Dentro dessa pasta, colocar o nome do arquivo. No meu caso aqui, eu estou trabalhando com tabela. Então, eu vou colocar aqui, ó, tabela.css. Pronto, chamei a tabela. Vamos olhar a nossa página? Olha lá o que aconteceu. Toda a formatação de CSS que já estava feita, tabela aqui. Eu já tinha colocado o border collapse. Vamos tirar esse aqui da tabela? Opa! Vou tirar esse comentário, vou colocar aqui. Tirei ali o border collapse. Olha o que vai acontecer. O border collapse, ele tira esse espaçamento entre as células. Tá vendo que tem um espacinho aqui, ó? Então eu vou tirar ele. E aí ele junta as células, olha lá. Legal, né? Então eu vou testando a propriedade. E aí aqui eu tenho, ó, a questão da borda. Eu coloquei um solid, eu posso trocar as cores aqui. O background aqui, ó, do TH, que é essa parte do cabeçalho, eu coloquei cinza, né? Silver. Nota que tá cinzinha lá, ó. O TD, que são os itens de célula, cada quadradinho desse é um TD, né? Ele tá aqui, ó. Também coloquei um solid, coloquei os itens dele centralizados, ó. Tá vendo aqui, ó? Test Align Center. Se eu colocar Justify, olha lá, ó. Tá tudo alinhadinho pro lado esquerdo da tela, tá? Então eu posso fazer isso também. Mas eu gosto do center para esse tipo de dado. Atualizei, tá tudo centralizadinho. Perfeito? Esse recurso de CSS, gente, ele é muito simples, tá? Eu acho até que eu consigo mostrar, que eu acho que agora a internet voltou. Deixa eu dar um Google aqui rapidinho. Eu vou mostrar a documentação para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, CSS. Eu faço, né, gente? Isso é o que eu faço. Mozilla. E aí eu tenho aqui a fonte de documentação de CSS da Mozilla, da organização Mozilla. E aí, ó, eu vou ter muita coisa. Eu tenho primeiros passos, eu tenho estilização de textos, esquemas de CSS, ó, tá? Ele vai mostrar para mim. Deixa eu fazer o seguinte, voltar lá no Google para ser mais rápido, né? CSS, seletores, CSS Mozilla. Olha lá, ó. Seletores CSS. Olha o que ele vai mostrar para mim. Olha o tanto de seletor, gente. Seletor por atributos, seletores universais, seletor de irmãos adjacentes, seletor gerais de irmãos, seletor de filhos, seletor de descendente, enfim, eu tenho vários tipos, inclusive muitos vídeos no YouTube mostrando como usar esses seletores, tá bom? Então, ó, as tabelas, elas vão ajudar a gente muito nesse sentido. E para a gente fechar a parte CSS, eu quero comentar, não vai dar tempo de mostrar isso para vocês, mas eu comentava no início da aula de hoje que existem estilos de framework CSS prontos em frameworks que vão ajudar a gente a formatar, sei lá, tabelas, formulários, enfim, tudo que você precisar desenvolver para uma página web. Um exemplo da própria tabela, eu vou mostrar para vocês no slide aí agora, é para a tabela, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou chamando um link que ele está apontando, é um link de Style Sheets, né? Vocês estão vendo aqui que é estilo CSS, e eu estou puxando ele, um href dele aqui para um endereço online, ó, que é um framework muito conhecido, não só para CSS, mas também, inclusive, para JavaScript, que é o Bootstrap. Não sei se alguém que está me assistindo aí já ouviu falar desse framework, né, gente? Bootstrap. Tá? Então ele está puxando ali, ó, o Bootstrap da internet para eu utilizar a CSS dele, tá? E aí nota o que eu fiz aqui, ó. Eu tenho uma classe no Bootstrap, aí eu tenho que entrar na documentação do Bootstrap, tá, gente? Porque tem muita coisa pronta. Eu nomeei a minha tabela com um class table stripped. E aqui, ó, eu tenho o resultado dessa minha tabela. Ela tá com o texto mudado, você está vendo ali que eu estou com o tipo de fonte diferente e tal, mas ele está sem borda, porque eu usei um table stripped, né, que é uma classe pronta
do Bootstrap aí para a gente utilizar já formatado, para uma coisa ficar bonitinha, para a gente entregar para a gente já bonitinho, com cores, com tudo. Essa parte de aparência que é própria responsabilidade aí do CSS no desenvolvimento web. Tá? Eu tenho mais um exemplo no slide para mostrar para vocês, que é com formulário. Tá? Nesse caso, eu estou usando um formulário. Eu criei aqui, dá para vocês usarem isso, tá, gente? Aí os códigos estão no slide, vocês podem definir aí um formulário, criar os campos de formulário. E aí aqui nesse CSS eu tenho, ó, eu estou chamando algumas propriedades desse formulário. Deixa eu dar uma olhadinha para frente aqui se eu tenho isso, ó. Você vai olhar aí na minha página, nesse caso aqui é um formulário já com Bootstrap, tá? Nota que eu estou fazendo a mesma coisa, ó. Eu estou chamando, pode ser que esteja pequenininho para vocês aí, gente, o código. Por favor, me perdoem, que eu acredito que talvez para vocês a reprodução também fique pequena, tá? Mas como vocês têm acesso ao material, eu sugiro que vocês deem uma conferida depois no slide. Eu estou mostrando para vocês aqui um link novamente para o Bootstrap, né? Que é o framework de CSS que a gente está usando nessa aula. E aí, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui, deixa eu localizar o form. Está aqui o meu form, body, main, container. Ó, eu estou chamando aqui um main, chamando uma classe chamada container aqui, né? Tem o meu div, olha só o que eu estou fazendo dentro do meu formulário. Eu tenho um div e estou nomeando esse meu div como meta4. Meta4 é um recurso de formulário muito comum aí. Quando se fala de Bootstrap e formulários HTML, vocês vão encontrar muito meta4, tá, gente? Ó, novamente um div, tá escrito aqui com classe meta4, meta-4, né? Não estou falando completo, mas só para vocês entenderem. E aí, eu estou aplicando, ó, essa classe do Bootstrap no meu formulário. Se vocês olham do lado, o resultado é esse aqui, ó. Eu tenho uma página HTML com 2 campos. Tá clarinho aí, porque eu fiz um formulário bem clean, tá, gente? E aí eu tenho um campo assunto e tenho um campo mensagem, que é um campo maiorzinho aqui, que eu acho que talvez não esteja aparecendo aí para vocês, tá bem clarinho, né? E um botão enviar aqui também, que ficou bem pequenininho, novamente. Eu peço desculpas a vocês aí por isso, tá? Então eu tenho 2 formulários, o formulário anterior que eu já mostrei, que eu montei ele com CSS na unha, que a gente fala, né? E tem um formulário de Bootstrap aí. Bom, a gente tem ainda uma característica muito comum de CSS, que contribui muito para que a gente resolva aí a nossa situação problema 2, que é a animação. Eu consigo fazer pequenos movimentos no meu CSS, que inclusive é uma coisa que eu faço bastante com JavaScript também, mas eu consigo trabalhar a animação do meu CSS no botão, que é o que a gente está vendo aí na situação problema 2. 2 minutinhos para vocês, para eu voltar e mostrar para vocês no CSS.
Vamos lá, voltando rapidinho, antes que eu mostre para vocês, a gente vai extrapolar um minutinho, tá, gente? Mas eu acho que é interessante responder isso, tá? Eu tive uma pergunta aqui no Polo com o André, tá? Respondendo você, André, o editor que eu estou usando, eu vou repetir para vocês, tá, gente? Eu estou usando o Atom. É um editor, é um software livre. O Sublime Text, ele era gratuito, mas ele passou a exigir registro agora. Você consegue usar alguns recursos dele para teste, mas se você for programar realmente com o Sublime Text, deixa eu anotar aqui. Sublime, deixa eu ver se eu estou escrevendo certo isso. Se você for realmente utilizar o Sublime Text, é o 3, tá? Para desenvolver, ele está exigindo um registro e esse registro está cobrando uma licença, tá, gente? Então eu vou mostrar para vocês o Sublime para vocês terem uma experiência, mas o que eu utilizo é o Atom, que eu gosto bastante. Ele é muito parecido com o Sublime e me oferece os mesmos recursos, tá? Vamos para a solução do problema direto na tela do computador para a gente ser rápido. Eu já estava dando para vocês a explicação anteriormente, para a gente fazer uma animaçãozinha ali no nosso menu, né? Lembrando que a gente está falando aqui do menu, deixa eu localizar o arquivo, isso. Esse exemplo aqui, gente, ó, que eu tô passando o mouse em cima e ele tá mudando de cor, tá? Essa animaçãozinha bem simples, lá no meu arquivo de CSS, eu já tinha até comentado com vocês do Hover, né? O Hover é uma subclasse aí, uma pseudoclasse, desculpa, e aí eu coloco um background color para trocar de cor. Eu vou tirar isso aqui rapidamente, prometo para vocês que vai ser rápido. Me desculpem aí pelo horário, tá? Mas vamos lá. Atualizei. Ó, nota que eu passo o mouse agora, ele tá sem aquela animaçãozinha de troca de cor. Eu fazer aquela animação de troca de cor ajuda muito uma pessoa que tem algum problema visual, que eu já comentei com vocês, né? Então eu simplesmente colocaria um nav aqui com um hover, atualizaria a página e ao passar o mouse pelo meu botão, ele criaria essa animação, tá? Então a gente tem aí uma última pergunta, só para a gente refletir um pouquinho, né? É realmente importante utilizar CSS na construção de sites? Depois de tudo que a gente viu e conversou na aula de hoje, o que vocês acham? Fica aí a pergunta para vocês pensarem a respeito. A gente tem aí uma breve recapitulação do que a gente viu na aula de hoje, os conceitos de CSS, a questão da estrutura e integração com HTML5, né, a estilização do código HTML5, e agora no finalzinho um pouquinho de animação e interação com o código. Gente, meu muito obrigado pela participação de vocês, por assistir a minha aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, por favor, fiquem à vontade e a gente se vê na próxima aula. Até mais.